Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, para te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, pelo sol que brilha nessa manhã, aqui no Brasil, Senhor, e talvez lá em Orlando ou na Bahia, onde quer que esteja, aqueles que estão participando desse devocional, Pai. Que os teus anjos estejam acampando ao redor de cada um de nós, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, nos dando um dia de alegria, ou uma noite de paz, Senhor, na tua presença. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos revela, Senhor, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos, Senhor, praticar, Senhor. Não só ouvir, mas praticar, Senhor, os teus mandamentos. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 7. Então, vamos lá. Vamos fazendo a leitura aqui devagarzinho e vou parando para a gente discutir, tá? Então, 2 capítulo 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a, a nossa santidade no temor de Deus. Estava vendo aqui nas minhas notas, está falando que essas promessas são as que estavam no Antigo Testamento, né? Que vem se revelando. É, Tendo, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. No capítulo anterior aqui, vinha falando sobre a questão de a gente não, o nosso comportamento, né? O nosso comportamento em relação como a gente se porta, para que o nosso ministério, né? O ministério de Deus, de Cristo não seja censurado, né? Fala também para tomarmos cuidado nas mesas onde sentamos, com as pessoas que nós andamos, né? Não para que não andar com as pessoas, né? Mas possamos passar pelos lugares, mas não sejamos contaminados, não ficarmos com essas pessoas, né? Sermos atentos, para que a reputação do reino de Deus não seja afetada também. Isso é o que tinha muito acontecia muito lá em Coríntios, né? E, meu, lá em Coríntios. É, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso. E aqui uma coisa que me chamou a atenção aqui, essa palavra temor de Deus. E temor de Deus não significa a gente ter medo de Deus, né? Significa a gente ter respeito, né? Respeitar a Deus, né? Nos envergonharmos quando fazemos algo errado, né? Então, nos afastarmos do pecado através do respeito a Deus, né? Vamos lá. Então, versículo 2. Eu vi que a Aline entrou agora. Bem-vinda, Aline. A gente está no 2 Coríntios, capítulo 7, tá? E vamos para o segundo versículo aqui agora. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. E aqui Paulo vem, né, falando, te lembrando que essa aqui é a segunda carta de Coríntios, então a primeira carta foi uma carta acho que a primeira carta mesmo, ela sumiu, né? A carta anterior que a gente leu, já teve uma carta que sumiu, que não acharam, e a carta anterior já era uma carta de exortação muito grande, né?
em relação à igreja de Corinto, porque a gente bem sabe como acho que é a igreja que mais deu trabalho para Paulo, né? Era uma igreja muito desviada, ela era numa região portuária e tinha muito turismo, tinha muita idolatria, né? Mesmo dentro da igreja, né? Os convertidos seguiam o politeísmo, que era seguir idolatria a outros deuses também, e muita prostituição, às vezes até faziam, traziam prostitutas para dentro do templo, né? Uma forma de oferta. Então tinham bastante, era bastante desafiador para Paulo aqui. E Paulo já vem falando aqui novamente dessa carta aqui, né? Não falo para vos condenar, né? Então Paulo meio que, olha, eu não estou falando para condenar, mas para que, né, exista edificação, né? Uma exortação aí. Porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos, né? E Paulo novamente aqui vem trazer aqui a questão da ressurreição, né? Para que morremos para vivermos, né? Para que morremos e vivemos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Alguém quer comentar esse trechinho pequeno aqui do início? Bom dia, shalom, shalom para vocês. Bom dia, Aline. Aqui é a Aline, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, Deus me permitiu. Organizei minha agenda para tarde e nessa madrugada o Senhor trouxe para mim Isaías 53, é, sobre o sofrimento da cruz, os sacrifícios e a recompensa conquistada por Cristo na cruz. E eu faço parte de um ministério de louvor que o Senhor tem me dado a graça de ser líder ali, e o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre nos exortarmos uns aos outros, sobre santidade, sobre buscar o caráter de Cristo. E esse grupo tem me ajudado muito nesse sentido. Todas as 2 vezes que eu acessei, essa é a segunda, o Senhor vem falando sobre essa necessidade de exortação. E quando o Senhor falou ao meu coração hoje de manhã, Isaías 53, ele me deu um comando assim de que nós precisamos acessar essas verdades espirituais que estão disponíveis, assim, um comando libertador, porque vem pela graça. E o Senhor falou comigo assim: compartilhe com eles, mas diga assim, isso me chamou muita atenção. Fale que a minha voz nessa manhã é como uma voz de misericórdia e amor, não para condenar, porque o versículo que o Senhor ministrou ao meu coração foi que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas não é só a paz que ele nos traz tudo que nós temos direito, que está aí, inclusive a santidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o castigo que nos traz o direito a acessar a santidade, a acessar o caráter de Cristo. E essa fala às vezes nos amedronta, porque parece que vem um castigo, parece que vem um castigo para aquele que não está cumprindo, que não está andando alinhado com a palavra. Geralmente essa é a cultura, né, que a gente vive imerso, a cultura da acusação, que é típica de Satanás. Quando a gente falha e a gente se sente tão frágil e incapaz de cumprir esses preceitos. E eu recebo assim com muito amor essa palavra quando Paulo diz: "Eu não falo para condenar", porque esse é o papel da igreja, é acolher no amor de Cristo para que nós possamos cumprir essa missão de ser transformados pela graça e, de certa forma, tornar claro de que é possível isso, porque a gente às vezes fala de uma forma, e eu falo a gente me incluindo aí, e a forma que eu aprendi como se fosse algo inatingível, impossível, é difícil demais de realizar. Mas o Senhor está dizendo: "Ei, eu estou vendo tudo que você está fazendo, e eu estou falando isso aqui não é para te condenar não, é para te dizer que é possível mudar, que é possível acessar esse lugar, sabe, de transformação, de conquista daquilo que Jesus já pagou lá na cruz pra gente".
Então está acessível, está disponível, eu não te condeno pelo que você está fazendo, mas eu quero trazer uma chave de que é possível mudar, é possível largar esse fardo do pecado, largar o fardo da culpa, o fardo da condenação e acessar a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Muito obrigada, gente, por esse momento. Obrigado, Aline. Obrigado por compartilhar, viu? Sempre que sentir no coração, não segura, não. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, né? Sermos sensíveis a ela. E, às vezes, aquilo que a gente nem imagina faz toda a diferença na vida do nosso irmão. Gratidão pela sua vida, sua presença aqui no nosso devocional, viu? Que você possa participar muito mais vezes aqui conosco. A gente estava falando ali, né? E muito. Às vezes a gente fala que é Jesus coincidência, né? Jesus substitui, né? E é a questão do temor Jesuicidência. de Deus, né? E você colocou muito bem colocado aí, né? Porque muitas vezes o cristão, as pessoas se afastam, né? Da Bíblia, se afastam de Deus, porque ficam com medo dele, né? Não entende o amor e a misericórdia dele, né? Enxergam muito o dedo apontado, né? Eu mesmo me incluo nisso. Tentei várias vezes durante a minha vida ler a Bíblia, e em vários momentos eu chegava até a pensar, nossa, é melhor eu nem ler, porque se eu começar a ler isso aqui, meu Deus, né? Tá tudo errado. Eu- a ignorância vai me levar para o céu, né? Era mais ou menos isso, né? E a gente tem realmente medo do conhecimento, né? A ignorância, é, a ideia é que a ignorância iria me salvar, né? Eu acho que muitas pessoas acabam indo por esse lado, né? Por esse caminho, realmente não entendendo o que que é o temor a Deus, né? Você trouxe muito bem colocado, né? A questão do amor, da misericórdia, né? E o castigo, né? O castigo já estava sobre Cristo, né? Cristo carregou todos os nossos pecados, né? Naquela cruz. E ele colocou muito bem aqui a questão do acusador, né? É Satanás, né? Que ele que fica acusando e apontando o tempo todo os nossos erros, as nossas falhas, né? E nós possamos, através da verdade, através da palavra, reconhecer os nossos erros e nos aproximarmos aqui do que você falou, né? Que é o caminho da santidade, da santificação, né? Precisamos nos parecer cada vez mais com Cristo, caráter de Cristo. Obrigado, Ali, por compartilhar. Mais alguém quer falar um pouquinho desse pedaço? Vou dar sequência, tá? É, Pode falar, Samuel. o meu devocional, ele fala que hoje o Senhor Jesus fez o sacrifício perfeito no Calvário. Nenhuma outra oferta pelo pecado é necessária. Isso seria, de fato, impossível. Deus aceitou o sacrifício expiatório de Cristo, confirmando sua validade perfeita e eterna. Com base nesse sacrifício, Deus justifica todo aquele que vem a Ele em arrependimento e fé. Ele diz a eles que não mais se lembrará dos pecados daqueles que creem em Cristo. Finalmente, a palavra de Deus testifica que os crentes nunca mais teriam consciência do pecado. Imagine, imagine que houvesse uma longa lista de todos os meus pecados no céu, visto que Deus os conhece. Isso corresponderia à memória de Deus, em contraste. Os poucos pecados de que me lembraria corresponderia à minha consciência dos pecados. Deus perdoa todos os pecados em sua memória. Isso inclui os poucos que podemos lembrar que atormentam a nossa consciência. Que bênção imensa ter sido aperfeiçoado para sempre, né? Então, isso nos mostra que
O que você falou aí, Fábio, eu fiquei pensando assim, falei, nossa, antigamente a Igreja Católica não permitia que suas ovelhas, né, lessem a Bíblia. Eu me lembro que quando eu era pequeno, pequeno não, quando eu já tinha 12 anos, se eu queria ler a Bíblia, meu pai não deixava. Meu pai falava para mim, você não pode ler isso aí não, você não entende nada, você não vai ler não. Ele me impediu de ler a Bíblia. E, então, para você ver como é a ignorância, né? A gente... E, e quando a gente começa a ler sem uma direção, como o Fábio mesmo citou aí, a gente vê que a gente é todo errado, que tudo é errado em nós não acerta uma. E que se for, né, ver pela palavra, o cara está condenado. Não tem acerto. A pessoa passa a temer a Deus como se fosse né? E, no entanto, não é. Por isso é que nós precisamos exercer nosso papel na humildade, na maneira de falar com os outros, a respeito de Jesus. Olha, nosso mestre, ele veio com a paciência, no amor, com prazer, na paz, sem pressa. Escuta aqui, ó, presta atenção. Ó. Jesus te ama, ele veio mudar as coisas, não é mais dente por dente, olho por olho. Jesus ensina que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, e é morrendo para esse mundo, para o pecado, que se nasce para a vida eterna. É morrendo para esse mundo, para os pecados, que se nasce para a vida eterna. É aceitando Jesus, que a pessoa é transformada. E essa transformação, ela vem do alto. Ela vem, o Espírito Santo vem, habita em você, ela transforma você. Não adianta eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você agora é crente, você não pode usar essa roupa aí. Essa roupa não está adequada em você. Ah, você não deve fazer isso, aquilo outro. Não. Eu, nem você, nós não vamos convencer ninguém disso. Quem convence o homem, a mulher do pecado, é o Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. Se eu falar com você, ó meu filho, ó, não usa essa roupa que está errada. Ó, Fábio, essa camisa sua aí não vai pegar bem lá na igreja. Ó, não vai com essa saia aí não, que, sabe? A pessoa vai até se ofender, vai até se distanciar de você. Nosso papel, nós temos que fazer é orar. Orar a Deus para que essa pessoa chegue à consciência do que o que ela está fazendo não é bom para ela, não cabe mais nela. Ela mesma, irmão. O Espírito Santo, quando o Espírito Santo trabalha numa pessoa, a pessoa, ela mesma se olha e fala, olha, eu não devo mais usar esse vestido decotado. Eu não devo mais, eu não vou usar mais. Eu não devo usar essa saia tão curta assim. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Então, é o Espírito Santo de Deus que nos convence, que ele se aproxima de nós e faz com que nós mudamos a nossa personalidade, a nossa maneira de agir, de se vestir, de se comportar, de falar. Você vê que quando você recebe o Espírito Santo, você não fala mais palavrão. O palavrão se sair da sua boca, é um acidente. É um momento de ira, de raiva, é um momento que não está em você. Mas mesmo assim, se você fala um palavrão, você já se arrepende. Ai, meu Deus do céu, eu fiz essa besteira agora, Pai, me perdoa.
Tem misericórdia de mim, Senhor. Pelo menos comigo acontece assim, né? Eu já não tenho mais o palavrão como... Porque eu tenho cunhado aqui, eu tenho pessoas aqui, sabe? Que, nossa, o cara senta aqui, vem conversar comigo e eu tenho até vergonha. Meu Deus do céu, como é que sai tanta besteira da boca desse homem? Como ele fala, ele xinga, ele fala palavrão, e o palavrão parece que sabe, tá ali dentro dele. E quando você vai falar de Jesus para a pessoa, ela não aceita, ela quer desviar, ela não quer ouvir. Então você percebe que realmente há uma diferença entre o crente e o ímpio. Não tem, não tem liga, não dá. É complicado. Amém, amados? Essa é uma porção que eu passo para vocês. Obrigado, seu Mário. Ontem aconteceu algo que foi muito interessante. Eu saí para jogar futebol com meu filho, fazendo tempo que eu não jogava futebol. Um amigo meu me convidou. E, e aí fui com meu menino tem 13 anos, vai fazer 14 agora. E jogou muito bem, por sinal, melhor que o pai. Mas o ambiente ali, minha esposa até perguntou, vocês vão voltar semana que vem? Eu fiquei pensando, falei, não sei se porque é um ambiente bem hostil, um ambiente onde tem pessoas que estão ali tranquilamente, tem pessoas ali que estão um xingando o outro, um reclamando do outro, um murmurando do outro. E o ambiente, né, onde a gente está, né, ele pode nos infectar, né? A gente tem que tomar muito cuidado por onde a gente passa, com quem a gente anda, né? Que a gente seja luz no caminho, né? Não que a gente vá nesses lugares e a nossa luz seja ofuscada, né? E ter muito discernimento por onde a gente anda, né? Obrigado, seu Mário. Vou continuar a leitura aqui, ó. Então, o versículo 5. Então, porque chegando a nós essa aqui é a chegada de Tito, tá? Trecho. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à nossa saudade, o nosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Então, aqui Paulo vem retratando, né, durante a viagem dele aqui, ó, né, falando para os coríntios, né, que a luta deles é grande, né, luta por fora, temores por dentro, né, então todas as tribulações que eles passam, né, a caminhada de Paulo, o ministério de Paulo foi muito desafiador para ele, né, grandes desafios. E ele diz aqui, né, que é quando ele chega, tem a chegada de Tito, que vem com as notícias, né, porque eu não sei se a gente todos se recordam, mas quando Paulo estava com Tito, fez a carta de 1 Coríntios e pediu para Tito levar a carta, eu não me recordo exatamente se é a 1 Coríntios ou se é a carta que não foi encontrada. Mas quando ele manda a carta, Tito, Tito vai pelo mar, pega uma embarcação para chegar mais rápido em Coríntios. E Paulo, ele continua por terra, porque ele vai passar por alguns outros lugares, Troade, Macedônia, e ele esperava encontrar Tito em, acho que é Troade, e só que Tito não chegava, e ele, um pouco agoniado né, é, ansioso com a questão de como os coríntios tinham recebido essa carta, ele seguiu para Macedônia. Chegando em Macedônia, Tito não estava lá ainda.
E logo depois Tito chegou com a notícia de que, né, eles tinham recebido a carta com apreços, tinham recebido a carta e a carta tinha causado edificação, né, em Corinto. E aí Paulo começa a escrever essa segunda carta, então, para eles, né? Falou, olha, né? E chegou a então que a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele que me alegrei, né? Mas também pelo conforto que recebeu de vós, né? A minha carta, né? Referindo-se à vossa saudade, vosso pranto, o zelo por mim. Então Paulo se sentiu aqui aceito também, né? Por eles, aumentando a alegria de Paulo, porque inclusive tinha uma confusão de que entre os coríntios tinha lá, eu sou de Paulo, né? Então eu sigo Paulo, eu sou de Apolo, então eu sigo Apolo, né? Eu sou de Cristo. E Paulo veio exortando, né, que todos eles na carta de 1 Coríntios, que não existia, né, Paulo, Apolo, fulano, ciclano, né? Que todos deveriam seguir a Cristo, né? E Paulo viu que essa carta surtiu efeito, né, entre eles. Porquanto, ainda que vos contristados, ou acho que talvez a tradução para você em outras Bíblias seja entristecidos, né? Portanto, ainda que vos tenha entristecido com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos entristeceu por breve momento, breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois, pois fostes entristecido segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrestes. Nossa. Bom, aqui Paulo vem de maneira bastante sensível, né, usando a empatia aqui também, né, de como os coríntios deveriam ter se sentido, né, ao receber a carta, né? Ele sabe, ele tem ciência de que aquela carta foi muito dura, né? Mas ele vem aqui, né, fala, olha, não fiz isso para maltratar vocês, né, para deixar vocês entristecidos, mas para que tivesse uma correção, né, uma edificação entre vocês, né? Vamos lá, então revisando aqui, Paulo se alegra porque ele foi aceito. Ele se justifica aqui, né? O fato da carta ter sido tão dura, dizendo que era para edificação deles, né? Então, vamos lá, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fosse entristecido, né? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo desses prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelos contentamentos de Tito, cujo espírito foi recriado por vós. Bom, aqui Paulo fala, né, desse trecho aqui do 10 até aqui, questão do arrependimento, né, questão da tristeza, né, para que possa haver arrependimento. E o que me veio aqui é que em muitos momentos, quando nos entristecemos na nossa vida, é necessário que a gente pare para fazer uma análise, né? Porque geralmente quando a gente está entristecido, algo incomodou a gente, é porque algo precisa ser mudado dentro da gente, né? Muitas vezes, e é muito comum, e eu me incluo, acho que grande parte das vezes, né, ao me entristecer com o outro, né?
eu venho a perceber que o problema não está no outro, né? O problema está em mim, né? Na forma como eu julgo a outra pessoa, eu julgo a situação, como eu me enxergo, né? Então é muito importante a gente estar fazendo essa análise constantemente, né? Se colocando no lugar do outro, questionando como é que Jesus, né, conduziria essa situação, né? Será que eu estou alinhado com os princípios? Será que eu tô, será que é a minha vaidade? Será que é o meu orgulho, né? E em grande parte das vezes o erro está em mim, né? O erro está em nós. E na maioria das vezes a gente se sente injustiçado, né? A gente acha que a culpa é do outro, né? E eu acho que esse é o caminho mesmo, é o tratamento que a gente faz, né? Nós estamos num hospital, né? E é muito importante nós estarmos revendo as nossas emoções, revendo os nossos sentimentos, para que a gente possa cada vez mais trazer consciência, né? Para aquilo que precisa ser edificado, para aquilo que precisa ser corrigido, né? Para que a gente possa alinhar a nossa rota, né? Em direção a Cristo. E Paulo vem trazendo isso aqui, né? Um pouco dessa questão do entristecimento, né? Olha, essa carta aqui trouxe tristeza para vocês, mas essa tristeza aqui é para que vocês possam, né, se realinhar. Aqui no meu comentário da minha Bíblia, ele falou alguma coisa aqui nessa parte, aqui, ó, no 11. Portanto, embora você tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para a vossa solicitude. Ele fala alguma coisa de quem fez o mal aqui, de talvez estar se referenciando à questão daquele, eu acho que era o filho que saía com, o que se relacionava com a mulher do pai, ou era o pai que se relacionava com a mulher do filho. Acho que tinha alguma coisa no início do capítulo, a gente viu, e acho que está querendo se referir a essa parte aqui, mas eles também não têm certeza. Bom, eu vou dar sequência aqui, a gente finaliza aí, depois eu abro a discussão, tá bom? A gente já está quase no final. Então, porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade. Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade. Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como os recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Bom, acho que aqui esse trecho no finalzinho aqui eu fiquei um pouco perdido, que eu vou tentar entender enquanto vocês fazem comentário aqui. Mas enfim, Paulo ficou alegre, né? Porque a carta dele trouxe consciência, né, para a igreja de Coríntios e correção. E além de correção, Paulo também percebeu que eles não se sentiram magoados com Paulo, né? Que eles se sentiram alegres e com saudade de Paulo também. Vou abrir aqui para vocês comentarem agora, gente. Eu vejo da seguinte forma, meus amados, todas as vezes que nós olharmos para uma criança, nós devemos levantar os olhos para o céu e ver que Deus jamais as abandona. E que as crianças,
são a esperança de hoje, na realização do amanhã. Nós devemos ver assim. Se você olhar para uma criança, você parar para pensar, você vai ver que a criança corre de um lado para o outro, obedece o pai, a mãe, vai para a escola, estuda. Você vê que essa é a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes, que ele venha trazer a contribuição do seu trabalho, da sua capacidade para o progresso do mundo. E assim como Paulo, ele estava preocupado, mas ele sabia que cada um dos apóstolos, o que ele estava fazendo, era contribuição para onde chegamos hoje e onde vamos continuar. Nós temos que estar sempre olhando para frente, sempre olhando para o alto, pedindo conforto, pedindo a direção, para que nós possamos prosseguir no alvo. Essa é a missão, essa é a nossa missão. É por isso que cada um de nós estamos aqui. Cada um que está ouvindo essa palavra tem que se apegar nesse sentido. De que tudo é importante nessa vida, Fábio, tudo nessa vida é importante. Não podemos desprezar ninguém. Não podemos ignorar ninguém. Temos que estar sempre atento. E dar valor a tudo que está em nossa volta. Até a grama no chão. Ela é importante. Eu estava olhando esses dias, então o cachorro preso ali, eu soltei meu cachorro e ele saiu. Acho que ele não estava bem de saúde, ele saiu e foi comer ali uma grama, ele começou a comer o mato. E depois que ele comeu o mato, passou um determinado tempo, eu vi que ele defecou ali. Parece que ele melhorou, ele ficou mais saudável. Então, tudo é importante nessa vida, tudo. Tudo que está em nossa volta, tudo que Deus criou é importante. Nós temos que valorizar, nós temos que dar o devido valor, nós não podemos menosprezar, porque foi tudo feito para o homem, tudo para a grandeza do homem, para que o homem vivesse de forma magistral aqui na Terra. Nós que não conhecemos, que nós temos, as pessoas que não têm o conhecimento da palavra, que não têm o amor próprio, elas vivem a destruir as coisas, vivem a destruir. Vive falando mal, vive gritando, falando palavrão, não dá valor às pessoas, não ama. Essas pessoas não amam a si mesmas. Mas por quê? Porque não conhecem a verdade. A própria Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso é que nós estamos aqui, irmãos, aprendendo e não deixamos de passar para os outros aquilo que nós aprendemos, para que os outros também tenham essa porção, para que eles também reconheçam que eles são importantes. Todas as pessoas são importantes. Todos nós. Se a gente analisar, se a gente for pensar, a gente vai ver, poxa vida, olha, um é médico, outro é enfermeiro, outro é recepcionista, outro é borracheiro, outro é pedreiro, outro é carpinteiro, outro é servente. Todos nós temos uma função aqui na Terra. E um precisa do outro. Por isso nós não podemos olhar para os outros menosprezando. Não. Temos que nos dirigir a eles como cristãos, nos dirigir ao próximo com carinho, com atenção, dando mais valor a ele do que a nós mesmos, para que eles possam se sentir regozijados. É assim que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ver o próximo como nós melhor que nós.
Nós temos que fazer para o próximo, no sentido de... Esse é o amor que nós temos que passar para ele. E esse é o amor que Paulo está tentando passar aqui para nós. Eu vejo assim, né? Quando ele fala, portanto, fomos confortados pelo vosso conforto, sim. E muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi renovado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não me envergonho, mas como todas as coisas que eu falei e vos foram verdadeiras, assim também se confirmou como verdadeiro aquilo de que nos gloriamos de vós diante de Tito. E o seu afeto interior é mais abundante para convosco. E ao lembrar-se da obediência de todos vós, e de como recebestes com temor e tremor, regozijo-me, portanto, de ter confiança em vós em todas as coisas. Isso me alegra muito. Isso me alegra muito. Eu passo a oportunidade a outro que quiser comentar aí. Oi. Eu queria falar um pouquinho que eu senti no coração aqui sobre essa questão do arrependimento. O versículo 10 fala: a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Como nós naturalmente fugimos da dor, né? Pela natureza. A gente foge da dor, a gente foge do confronto, do esforço. Se nós agirmos pelo natural, a nossa tendência vai ser sempre evitar. Evitar o perigo, evitar a dor, evitar aquilo que nos confronta, né? Mas eu estou dizendo isso porque é preciso. O Espírito Santo nos traz o arrependimento, né? É o Espírito Santo que nos traz o arrependimento por meio da consciência, talvez. Quando nós tomamos consciência, ou sem consciência, não dá para ter arrependimento, né? Só que quando a gente está em ira, quando a gente está cheio de orgulho, quando a gente está convicto daquilo que nós achamos que é verdade, ou de que estamos com a razão, ou mesmo numa posição de vítima, nós não damos a voz, nós não damos ouvido por Espírito Santo. Nós não damos ouvidos, nós não conseguimos ouvir a voz da sabedoria que clama dos mais altos montes na porta das cidades. Nós tapamos os ouvidos para não escutar, porque escutar pode nos trazer dor, pode nos trazer vergonha, e a gente se livra, né? A gente se sabota da salvação. Então, eu vou ficar refletindo hoje nessa questão, porque o arrependimento é algo que Jesus fala bastante, né? Lá em Mateus 5:4, também numa menção de arrependimento, Jesus fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em Lucas 15:17, digo-vos que assim haverá alegria digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende
mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em Mateus 9,13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E Lucas 13, para fechar, 13, não vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Ou seja, se não nos arrependermos, pereceremos. Isso aqui, quando eu leio isso, me vem à cabeça as milhares de vezes que eu não conseguia enxergar que eu estava errado em alguma situação. Eu me lembro, assim, de inúmeras situações. Não, eu não me lembro de situações específicas, mas eu me lembro que foi muito forte, sabe, de pessoas mais velhas que eu, mais sábias, ou pessoas não necessariamente entrando nesse mérito, mas falando comigo sobre uma situação e eu defendendo aquilo com tamanha certeza, com um ponto de vista, até as pessoas desistirem de mim, assim, falar, "Ah, tá bom, minha mãe falando comigo, assim, você quer pensar assim, o que que eu posso fazer? Eu não posso abrir sua cabeça e colocar dentro de você. A pura estupidez dentro de mim, travestida de certeza, de arrogância, de estar certo, de... E aí eu fico pensando, sabe? Quantas dessas vezes, quantas dessas vezes não foi o medo, o medo, não sei nem do que, mas o medo de encarar aquela verdade. Quando a gente tem muita certeza de algo e a gente defende essa certeza para muitas pessoas, como fica o nosso. Hoje eu falo orgulho, né? Mas eu no passado falaria, como fica a minha reputação? Se eu firmei tanto que era aquilo que estava certo e agora eu vou voltar atrás, era como se eu fosse, para mim, eu estaria sendo fraco, eu estaria sendo, eu estaria assumindo que eu era um tolo, porque eu não sabia que eu, era claro que eu era tolo, só que eu não tinha coragem de assumir. Isso não me deixava menos tolo, pelo contrário. Então, eu peço a Deus que me dê muita humildade. Jesus interceda por mim e me dê coragem e humildade para nessas horas te- ouvir, poder ouvir o Espírito Santo, que vai me trazer consciência. E se realmente eu estiver errado, poder me trazer a salvação através do arrependimento. Porque isso sim vai me trazer sabedoria e mudança. Então, eu vou ficar com essa mensagem hoje, dentre outras, né? Mas com essa mensagem de reflexão no meu coração, de ter coragem para confrontar a mim mesmo, o meu orgulho, muitas vezes disfarçado, né, de outras coisas. É isso, meus irmãos. Gratidão por cada um. Para a gente aí, Maravilhoso. Provérbios, Nossa, Deus seja louvado. Cada Provérbios dia é um 15, novo 1. aprendizado. Oi?
Lê pra gente Provérbios 15:1. Faça aí. Provérbios 15:1. Tá fácil. É muito relacionado com o que você está falando aí, né? A Porque muitas vezes. resposta branda, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às É vezes isso? nós mesmos criamos armadilhas para a gente, né? A forma como a gente responde, algo que a gente não aceita, né? Algo que não está bem resolvido dentro da gente. A gente cria a própria bola de neve, né? A gente faz o problema ficar maior e mais difícil de a gente lidar com a situação, né? É a reação, né? É que a gente tem falado, acho que nas últimas 2 semanas, a gente vem falando muito sobre isso, né? Que agir como Jesus é muito mais fácil do que reagir como Jesus, né? E esse provérbio fala muito da reação, né? Que a resposta branda desvia o furor, né? Mas quando a gente bota a palavra dura, aí a gente se perde, né? É Eu, a eu reação, quero né? deixar aqui, queria deixar uma mensagem aqui para James, para Aline, para Ana Carolina, para Marineusa, para Paty, para você também, Fábio. Tá bom, eu achei que ia ficar de fora, pô. Não te desespere diante dessa dificuldade. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos também donos do amanhã, viu? Se a gente construir algo doloroso, devemos ficar alerta para construir um futuro alegre e saudável no qual possamos colher frutos do amor e da felicidade sem limites. Vamos fazer o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. O amor é uma adoção, é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em seu alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães que sabem amar com renúncia. Isso nós temos que ter no nosso coração. Amar incondicionalmente. E foi o exemplo que Jesus deu para sermos os seus discípulos hoje. Amar incondicionalmente. Amar sem exigir nada em troca. Se assim nós fizermos, irmãos, seremos felizes. É partindo desse amor que nós temos que viver. Custe o que custar, tem que ser assim. É isso que o Espírito Santo nos pede. Amém, amados? Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje terminamos no horário, hein? Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Para o capítulo de amanhã, capítulo 8, quem que sente no coração aí que gostaria de trazer? Aline, não sei se você consegue participar amanhã. Você
quiser trazer o capítulo amanhã, Pais queridos, conseguem me ouvir? conseguimos sim. Amanhã Sim, eu não consigo, não Não? consigo. Tá Mas bom, eu vou ficar aqui orando para logo, logo eu tá estar bom. aqui, porque é um ambiente muito maravilhoso da graça de Deus. Eu até chamei meu esposo para sentar aqui do meu ladinho também. O nome dele é Márcio Mendes. Está aqui também desfrutando um pouco Ô, Márcio, desse conhecimento. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando por ele, que a batalha dele no cristianismo é mais recente do que a minha, né? Nós não éramos. Eu nasci no Evangelho e conheci a Cristo desde a infância, mas na adolescência, digamos assim, na juventude eu me desviei, conheci meu marido no mundo. E essa foi a isca que Jesus usou para trazê-lo para perto. E hoje ele já aceitou glória a Jesus, Deus. né? Vem lidando aí com essas batalhas na nossa família. Tem sido um desafio gigantesco caminhar com Cristo em rumo ao propósito. E eu peço que vocês estejam orando por ele para que ele também possa desfrutar dessa fome e sede que a gente tem, né? E além de tudo, disciplina mesmo, por separar um tempo maior para estar com Cristo, estar nas mesas certas, né, com as pessoas certas, que vão nos levar para outro nível, que é o novo nível de mais intimidade, de mais aproximação com Jesus. E é isso, eu queria muito agradecer a vocês, anotem o nome dele aí no caderninho de vocês de oração. Eu creio que Jesus está levantando homens com caráter transformado, realmente sacerdotes, nos seus lares, né, colocando homens e mulheres nos seus lugares, sacerdotisas e sacerdotes do Senhor, para mudar essa nação. E o nosso caráter precisa ser sarado, a nossa alma também. Ainda ontem o Senhor me deu uma palavra só para finalizar. Eu ministrei lá na igreja que nós, ele, querendo lembrar para o seu povo que nós somos um espírito, mas que nós temos uma alma e habitamos em um corpo. E o desejo de Deus é que todas essas esferas do nosso ser estejam alinhadas com a sua palavra. Então, a gente não pode negligenciar nenhuma dessas esferas. Eu creio que Jesus ele tem vida plena para a gente em todas as áreas da nossa vida, e a gente às vezes fica buscando no Instagram, nas redes sociais, esses modelos e padrões de felicidade, como o irmão agora falou, né? Tudo nos empurra para buscar a felicidade, a perfeição, mas no sofrimento o Senhor nos ensina. O sofrimento nos empurra para esse lugar de salvação, de arrependimento. E só para finalizar, eu creio que o desejo de Deus é que o sofrimento, quando ele chega, que a gente faça algumas perguntas. De onde é que está vindo esse sofrimento? Qual é o motivo desse sofrimento? Será que realmente é algo no meu corpo? Porque às vezes existem questões biológicas que precisam ser investigadas, né? Será que é algo na minha alma? Será que é algo no meu espírito, Senhor? Mas que em nome de Jesus, em nenhuma dessas esferas, nada, nada no meu corpo, nada na minha alma, nada no meu espírito, me impeça de viver os teus propósitos para a nossa vida. Eu vejo o cuidado de Paulo aí com a alma do povo de Corintos, e eu creio que Deus também tem cuidado com a nossa alma, e a gente precisa estar atento a esses confrontos internos que têm tentado nos arrancar de viver o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Eu acho que esse é um campo de batalha na atualidade. O inimigo tem tentado cegar a nossa potencialidade em Cristo, do que nós somos capazes de viver e realizar, de tirar essa lâmpada para os nossos pés, que é a palavra, para que a gente possa enxergar realmente aonde a gente é capaz de chegar. E eu oro para que vocês especificamente estejam orando por isso na vida do meu marido, que Jesus traga clareza, que Jesus traga discernimento, sabedoria para ele enxergar o seu valor, porque ele é precioso, é uma pérola inteligente. Eu creio que é tempo de desatar, sabe? Alguém muito dedicado, cheio de amor, de cuidado. E Jesus vai organizar todo o interior para que ele possa perceber-se em Cristo, porque isso é que muda a nossa ação e também a nossa reação diante de todas as coisas. Obrigada, meus amados. Deus os abençoe. Amém, Aline. Seja bem-vindo. Como é o nome dele mesmo? Márcio Mendes, Márcio diz Mendes. aí, Márcio, amado. Oi, bom dia, tudo bem, irmão? Shalom. tudo bem? Seja bem-vindo, viu?
E Obrigado. mesmo que a sua esposa não participe, você é muito bem-vindo aqui conosco para desfrutar desse maná que Deus nos dá todos os dias. E a Aline estava falando e eu estava sentindo o coração aqui, sabe? Uma reflexão que eu estava tendo esses dias. Aliás, eu falei ontem no devocional isso. Às vezes, a gente limita Deus à nossa vida espiritual. Isso é um tremendo erro. Eu acho que a igreja, como um todo, a cultura da religião, que vem desde os tempos de antes de Cristo, tem um pouco de responsabilidade sobre isso, sabe? Porque não passa de uma maneira. Eu não sei se não passa de uma maneira muito esclarecedora ou se cada um tem o seu tempo de ter esse entendimento, esse discernimento e essa revelação que eu creio o Espírito Santo me trouxe. Mas de uma forma direta, mas não tão clara assim, a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Por aí fica óbvio, mas só que não. Então eu deixava Cristo, deixava Deus no lado espiritual e corria igual um maluco com os meus braços do meu trabalho, na relação com a minha esposa, na relação com as minhas filhas, na relação com os meus pais, na minha relação com os meus amigos, na relação com a minha saúde e com todas as outras áreas da minha vida. E quando eu comecei a olhar para Deus à frente e entregar todas as áreas da minha vida para Deus, não entregar de forma a ficar sentado e falar: olha, Senhor, agora isso aqui é teu e eu não faço mais nada. Não. Mas o que é que Deus fala a respeito de cada uma dessas coisas? E aí eu tenho buscado na palavra, e esse devocional é maravilhoso, porque ele me traz essa possibilidade de cada dia ter um aprendizado e muitas vezes uma revelação. Mas a Bíblia nada mais é do que o nosso manual de vida. Só o livro de Provérbios, que é o escrito pelo homem mais sábio que já houve no mundo, se você seguir os princípios dele, você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Em todas, porque ela dirime sobre todas. E a Bíblia, ela traz exemplo e ensinamento para tudo. Como é que Deus quer que eu haja como homem da minha família, como pai dos meus filhos, como marido da minha esposa? O que Deus entende de ser um homem de verdade, um homem de valor? O que Deus espera? O que Deus me incita a ser como marido, como pai, como amigo, como nos meus negócios, seja eu empresário ou funcionário, não importa, no meu trabalho. Então, quando a gente começa a usar a palavra de Deus, as escrituras, para direcionar a nossa vida, a gente sai da religião e entra no reino, numa maneira de viver. E essa maneira de viver, que é a maneira como Deus diz para nós que é a vontade dele, é que traz a felicidade, é que traz para nós o sucesso em tudo o que nós empreendermos. Porque se nós seguirmos o princípio dele,
No momento em que o mundo for contra nós, ele será a nosso favor. Nós não temos dúvidas de quem é mais forte. Mas no momento em que nós nos perdemos na nossa própria consciência, no nosso próprio entendimento, a gente tira, a gente sai dos princípios de Deus e passa a viver no princípio do nosso entendimento, daquilo que a gente julga ser certo, daquilo que a gente julga que vai trazer resultado para a nossa vida. E aí não está mais com Deus, está conosco. Então, quando Deus criou o homem, tem um pastor que eu gosto muito, que chama Luciano Subirá. Ele costuma dizer que Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva, porque todos os dias ele vinha para se relacionar com eles. O que é esse relacionamento? Senão, não só um momento de comunhão, de convivência, mas um momento de instrução, de aprendizado, né? Do que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que ele espera de nós. E eu tenho certeza que se nós conseguirmos aplicar em nossas vidas os princípios que estão nas Escrituras, nós encontraremos a verdadeira felicidade e o sucesso em todas as áreas da nossa vida, independente dos... Porque até mesmo, a Bíblia diz que até mesmo Deus criou tudo, até mesmo os ímpios para a hora da injustiça, do dia da justiça. Então, eu oro sim, Márcio, para que você encontre esse direcionamento, que você sinta no coração esse desejo, essa sede, e que você tenha forças quando o contrário, seja a zona de conforto, seja a voz do inimigo, seja o que for, a descrença, lutar contra, que você tenha força. Mas tem uma parte que não vai depender das nossas orações. Tem uma parte que depende de você. Não depende da oração da sua esposa, não depende da nossa. Depende de nós. Deus vai fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Todo o resto depende só da gente. E eu te falo isso com bastante amor, porque eu gostaria muito de ter você aqui todos os dias conosco, porque você vai ajudar a nos edificar, porque cada vida que está aqui é abençoada todos os dias, e um abençoa e edifica o outro, sabe? E vai ser maravilhoso ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que o seu esforço será recompensado e, enfim, que Deus vai reconhecer e te dar tudo aquilo que você precisa. Amém? Desculpa se eu falei algo, mas foi com bastante amor e, enfim. Amém. Ele estava o tempo inteiro aqui concordando, o microfone estava fechado, né? Agora que eu abri para não interferir. Mas eu me regozijo muito e creio que nessa era de tantas informações, mais do que nunca nós precisamos estar alinhados com a voz do Espírito para a gente saber onde está, em que lugar, em que hora, para a gente receber a porção que vem do céu. E nessa manhã vocês foram esse canal de Deus aqui. O Senhor reorganizou a minha agenda. Provavelmente esse horário, normalmente eu não estou em casa, mas hoje o Senhor mudou a minha programação para que eu vá trabalhar somente à tarde, resolveu algumas coisas aqui na cidade, e eu fico muito feliz que Deus continue abençoando vocês abundantemente. Esse é um ambiente vivo da atmosfera da presença de Deus, que Deus, Jesus é a palavra, né? Jesus está nesse ambiente. Deus abençoe. Amém. Digo para você, Quem Márcio, gostaria de fazer oração? para todos nós, né? Não só para o Márcio, mas para todos nós, mas assim, nós nem sempre nós temos as respostas, né? Para as nossas dúvidas, para os nossos momentos de incredulidade, né? Os nossos momentos de questionamentos.
Mas o irmão sempre falava, né? Olha, confia, siga confiando que vai dar tudo certo, né? E essas dúvidas, elas são tiradas, né? As respostas vão aparecendo conforme a nossa caminhada, né? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós fomos restabelecidos no nosso espírito, né? Nosso espírito, né? Nós recebemos o Espírito Santo, né? Está habitando sobre nós. Mas a gente precisa ainda trabalhar o corpo e a alma, né? Ali nesse setor aí, né? E aí essa é a tarefa, né? Então, é na alma que surge a dúvida, é na alma que tem a incredulidade, é na alma que tem a que é religiosidade, né? É na alma que as coisas precisam ser acertadas. A alma que é o bloqueio, né? Pode ser o bloqueio entre né, o corpo e o espírito. E esse trabalho, ele é feito até, né, a nossa morte física, né? Ela não é feita, não é instantânea, né? Não é como aceitar Jesus e a gente recebe o Espírito Santo e é imediato, né? Então, isso é um trabalho contínuo, né? Mas cada vez mais que nós vamos nos aproximando, né? Nos aprofundando no Evangelho, vamos estudando a Bíblia, e não é só o conhecimento, né? Porque você pode ter pessoas que têm o conhecimento, mas ela não usa né, não usa da empatia, ela cede à ira, ela está desalinhada com Cristo, né? Então não é só conhecimento, então é o conhecimento, né? É o estudo da palavra, alinhado à nossa comunhão com Cristo, né? Alinhado à nossa comunhão com os nossos irmãos. E o que a gente falou aqui, né? É analisar a tristeza, é analisar as nossas iras, é analisar os nossos atos para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores, né? Para que a gente possa edificar mais as pessoas, né? Ao nosso redor. E tem algo que fala muito sobre quanto menos a gente, mais o outro, né? Mais próximo de Cristo nós estamos. E isso é muito difícil, muito confuso, né? Eu sou Bom, eu nasci na Igreja Católica, me considero cristão desde de sempre, mas uns 7 meses atrás eu comecei a estudar a Bíblia. E eu, particularmente, meu testemunho é que transformou minha vida completamente, né? Trouxe muita edificação, muito entendimento, transformou o Fábio, né? O Fábio antigo não existe. Outro dia eu fui fazer um treinamento com a minha esposa e falava assim, eu perguntava para ela, mas eu sou assim? Ela falou assim, não sei mais quem é você, eu não reconheço mais você. De tamanha transformação que a gente vem, né? Que, né, começa a surtir dentro da nossa vida, né? E que o Papai do Céu possa cuidar de todos nós, e Márcio, você é muito bem-vindo. E como o James falou, foi um grande prazer ter ele, né, sempre que puder aí conosco, aí, entendeu? E colocar você sim nas nossas orações aí. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Para leitura amanhã, quem que quer? Deixa a dona Marineide vir amanhã, será? Vou chamar ela, ver se ela aparece amanhã. Senão eu boto no grupo lá quem que consegue trazer pra gente amanhã. Tá bom? Legal? Tá bom. Aline, quer fazer oração pra gente hoje? Finalizar? Amém, sim, sim. Oremos. Pai querido, Pai amado, Tu és o Deus conhecedor de todos os corações. Tu és o Deus que nos sonda, nos conhece, sabe dos nossos pensamentos e reais intentos. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor é capaz de ver o nosso coração. Por isso, diante do teu trono, do trono da graça, nos achegamos com confiança, clamando que o Senhor olhe para cada um de nós nessa manhã, nos alinhando com aquilo que o Senhor mesmo determinou em teu coração para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós possamos nos apoiar na tua palavra, na tua graça. Ó Deus, nós somos gratos a ti pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez essa manhã. Somos gratos a ti por esse momento de comunhão. Eu creio que a comunhão com o Senhor, a comunhão com os santos é um ambiente propício para o derramar de unção, assim como o óleo que desce sobre a barba e a barba de Arão. Que
cada um de nós nessa manhã possamos desfrutar de um novo óleo, um óleo não somente para nós, mas para exalar, né, o teu perfume por onde nós passarmos nesse dia, que nós estejamos um pouco mais cheios de ti, mais vazios de nós mesmos, que o Senhor cresça e que a nossa vontade, a nossa carnalidade diminua, que ela suma, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a vencer, a caminhar com os nossos olhos em ti, diante desses gigantes que parecem imbatíveis, os gigantes da incredulidade, da desobediência. Ó Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso caráter. Já não há mais tempo, Senhor, para sermos iguais. Talvez tudo que tenhamos aprendido até aqui dá para a gente se comportar e parecer como bons cristãos terrestres, mas nós clamamos que o Senhor nos ajude a ser cristãos celestiais, que vão passar a vida eterna ao teu lado. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe adotar uma oração medíocre que pede coisas apenas para esses dias, para o âmbito natural, mas que o Senhor nos ajude a experimentar, talvez, o maior desafio do cristão, que é ser transformado no seu interior, enxergar as coisas como o Senhor vê. Somos gratos pelo teu Espírito Santo que nos ajuda nessa batalha. Nosso amigo, nosso intercessor, continue conosco ao longo desse dia, em cada segundo dessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém.